Bom, então nesse vídeo a gente vai ver a soma vetorial através da regra do paralelogramo, certo? Então eu coloquei aqui dois vetores, né, o vetor B e o vetor C, que eles estão fazendo um ângulo de 60 graus, certo? Então a gente vai aplicar a regra do paralelogramo aqui para encontrar o nosso vetor soma, tá? Bom, para a gente fazer a regra aqui, teremos que pegar um representante desse vetor B e trazer para cá. Então, colocamos um representante aqui do vetor B, certo? E colocamos aqui um representante do vetor C, certo? Então a gente fechou o nosso paralelogramo. Logo, quando a gente fecha aqui, a gente encontra esse vetor resultante aqui, certo? Que é o vetor A, tá? Ora, para a gente encontrar o módulo desse vetor A, a gente aplica a lei dos cossenos, que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de θ, tá? Bom, você pode se perguntar o seguinte, aqui é só eu aplicar, eu posso aplicar simplesmente Pitágoras e encontrar o módulo desse vetor A. Mas não, nesse caso a gente não pode usar Pitágoras porque aqui a gente não tem um ângulo reto, certo? Nesse caso a gente só pode usar Pitágoras para triângulos retângulos, tá? Bom, então é o seguinte, eu disse, né, que a gente usa a lei dos cossenos para encontrar esse vetor resultante aqui. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês que é a seguinte, bom, se aqui, né, todo esse ângulo aqui é 60 graus, isso quer dizer que esse ângulo também é 60 graus. Ora, aqui a gente tem um ângulo raso, certo? Todo esse ângulo aqui é um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Se a gente tem 60 graus aqui, aqui só pode ser 120 graus, tá? Bom, a lei de cosseno a gente aplica da seguinte forma. A gente calcula, por exemplo, nesse caso, esse vetor A, calculando o cosseno do ângulo que está oposto, certo? Nesse caso a gente teria que usar o cosseno de 120. Então, o cosseno de 120 aqui é igual a menos 1/2, certo? Bom, o cosseno de 60 é igual a 1/2, ou seja, a gente só troca os sinais, tá? Então uma dica que eu dou para vocês é a seguinte, quando a gente for usar esse ângulo aqui, certo? A gente for usar esse ângulo aqui, que nesse caso a gente pegou 60 graus, a gente usa a seguinte fórmula. A gente vai alterar essa fórmula aqui da lei dos cossenos para a seguinte, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais, a gente vai trocar esse sinal, 2 vezes B, vezes C, vezes o cosseno de θ, certo? Então, quando a gente for usar esse ângulo aqui, certo, que os vetores estão fazendo, a gente altera esse sinal da lei dos cossenos, tá? E quando a gente for usar esse ângulo aqui, a gente aplica a lei dos cossenos normal, certo? Com esse sinal negativo. Então essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Bom, então nesse exemplo a gente vai aplicar a regra do paralelogramo para encontrar o vetor resultante aqui, tá? Então só fechando aqui, né? Para a gente fazer a regra do paralelogramo, a gente traz o representante desse vetor para cá e o representante desse vetor para cá, tá? Então a gente vai encontrar esse vetor aqui que eu vou chamar de vetor A, certo? Que será o nosso vetor resultante. Bom, então a gente vai aplicar a lei dos cossenos aqui, só lembrando que o nosso B, tá? É igual a 5 e o nosso C é igual a 3, tá? Bom, outra coisa, a gente sabe também que o cosseno de 60, tá? É igual a 1/2, tá? Uma coisa que eu lembro para vocês é o seguinte, eu falei que quando a gente for usar esse ângulo aqui que os vetores estão fazendo, a gente usa a lei dos cossenos com essa alteração do sinal aqui, tá? A gente troca o menos pelo mais. Caso a gente fosse usar esse ângulo aqui, então a gente continuaria com o menos da lei dos cossenos, tá? Bom, então para encontrar esse vetor resultante aqui,
a gente vai substituir esses valores. Então a gente fica com a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, b é igual a 5, então 5 ao quadrado, mais c, que é 3 ao quadrado, tá? Então, 2 vezes b, que é 5, vezes c, que é 3, vezes o cosseno de 60, nesse caso o cosseno de θ, que é igual a 1/2, tá? Então aqui, primeiramente, a gente pode cortar esse 2 com isso aqui, tá? A gente multiplica por 2 e divide por 2, isso aqui é igual a 1. Logo, a gente fica com a ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é igual a 25, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9, mais 5 vezes 3, 15, tá? Então, a gente tem a ao quadrado, que é igual à soma disso aqui, que dá 49, tá? Bom, aplicando raiz quadrada desse lado e também desse lado, a gente fica com a igual a raiz quadrada de 49, certo? Ora, a raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, a gente encontra a igual a mais ou menos 7. Porém, né, como a gente está procurando o módulo desse vetor resultante aqui, então, a gente está procurando o módulo, tá? Ele é igual a 7, certo? Então, a gente aplicou a regra do paralelogramo, aplicou a lei dos cossenos e encontrou o nosso vetor resultante, tá? A força resultante desse exemplo aqui, tá bom?